E aí, a próxima fase do PES é a fase final já, né? Fim dos anos 80, começo dos anos 90. E é legal porque assim, ó, quando você começa a perceber, você começa a pegar todas essas fases dele, nos anos 60 ele tem um timbre. Não só porque ele usava a guitarra, a Fender Jaguar, mas mesmo quando ele faz a transição para a guitarra acústica, ele tem um timbre. Nos anos 70 ele tem um outro timbre. E anos 80 e 90 já é um outro timbre, assim. Então a gente percebe que muda bastante, assim, a questão do som dele mesmo, né? E isso tem relação com várias coisas, né? Não só pela questão do amadurecimento e o envelhecimento, né, físico, mas às vezes é o som que ele busca mesmo ali, né? Um processo, né? Que acontece com todos os músicos isso, né? Mas é bem evidente, assim, a gente consegue perceber bem. Se você pegar um disco de cada época, você vai perceber muito bem essa diferença de timbre, né, que tem em cada disco aí, em cada processo. E é a forma de tocar mesmo, assim, né, de improvisar, de harmonizar. Então isso acontece bastante, é bastante evidente. Então vale a pena dar uma conferida e prestar um pouco de atenção nisso também, né? Então aqui no fim dos anos 90 já, que já é quando o Joe Pass está terminando sua carreira, quer dizer, quando está acabando a carreira dele, né? A gente tem mais umas questões de show solo. Então ele está tocando mais solo do que com outros músicos, né? E na carreira do Pez mesmo, depois dos anos 70, ele acaba tendo mais show solo do que show com outros músicos. Apesar de gravar muitos discos com outros músicos, já fazendo duo, trio, ele tem bastante coisa solo. Então, se você pegar, mesmo aqui no YouTube, se você buscar alguns vídeos dele, vai aparecer muita coisa dele tocando solo mesmo, né? Então, ele tinha essa experiência, né? Ele tinha já uma questão de tocar solo que era muito firme, assim, pra ele, né? Então, ele tinha muita coisa solo. O Pez, ele veio pro Brasil também. E no Brasil, ele tocou com o Hélio Delmiro. Na época, outros músicos também era para acompanhar. Heraldo Dumont era pra tocar junto com ele. Se eu não me engano, eram 3 músicos, né? Mas ele atrasou muito o show e os músicos foram embora. O único que esperou foi o Hélio. E o Hélio acaba tocando com ele também. Eu não lembro se foi na década de 70 e 80, mas vale a pena dar uma conferida e buscar isso. Não tem nada até agora, não encontrei nada de arquivo, assim, os dois tocando junto e tal, mas tem, até o Hélio mesmo fala sobre isso, né, que ele que esperou e tal, tocaram juntos e tal. Então tem isso. Vamos esperar aí pra ver se aparece algum arquivo aí pra gente conseguir conferir também os dois tocando juntos, né? Enfim, e aí na década de 90 ele já tá com outra guitarra, ele já usa essa guitarra aqui, ó, que é uma ES-165. E é uma guitarra aí da Gibson também. Quem usa essa guitarra é o Herbie Ellis. E o Pé está usando aqui. Esse show aqui, se eu não me engano, é o último Masterclass que ele faz. Que é um Masterclass e um show depois, né? Eu tenho até esse DVD aí. É muito interessante. Vale muito a pena conferir também. Então, já bem no finzinho da carreira, já os últimos meses ali de vida dele, ele usa esse show, ele faz esse show que tem um masterclass. Então vale a pena conferir também aqui no canal, aqui no YouTube, desculpa, também tem esse vídeo An Evening with Joe Pass. Então vale a pena conferir também esse vídeo aí para ver algumas coisas dele, né, e tal. E, enfim, então o Joe Pass foi um músico que ele foi bastante completo por ter tocado em várias formações e ter o domínio de tocar em várias formações, né? Então ele toca quarteto, quinteto, com big band, com solo, em duo, em trio. Ele tem duo com Zoot Sims, que é guitarra e saxofone, duo com J.J. Johnson, que é guitarra e trombone, duo com Herbie Ellis, que é guitarra e guitarra, com Oscar Peterson, guitarra e piano, guitarra e clavicórdio, com Oscar Peterson também, que é o disco Purging Bass, que também vale a pena conferir. Tem com Ella Fitzgerald, com a Carmen McRae, que são as cantoras. Enfim, ele tem muita coisa, um trabalho realmente extenso. E aí é interessante a gente conferir todo esse trabalho, ou o máximo que a gente conseguir, para conhecer mesmo, né, toda essa fase dele, todas as fases dele, né, tudo que ele fez, a parte técnica dele, como que era, como ele tocava, para quem é guitarrista e quer acompanhar, quer estudar um pouco dessa questão harmônica, né, ele tinha isso muito bem resolvido, né. O Pez, ele tocava qualquer música, em qualquer tom, em qualquer hora, né, então às vezes ele nem conhecia a música, vamos tocar tal música, tal, vamos aí ele saia tocando já e ouvia um pouco e já saía tocando e tudo bem, estava resolvido ali. Até pela questão da prática, né? Então, esses músicos mais antigos têm essa questão prática muito bem resolvida, porque o estudo deles é diferente do estudo de hoje em dia.
né? Então era tudo na base do ouvido, né? Eles começaram a tocar assim, então todos os músicos que a gente vê dessa época é dessa forma que aprende. Então vale muito a pena conferir todos os trabalhos dele, ou quase tudo, ou o que você conseguir conferir, e conhecer um pouco mais do trabalho dele. Conhecer ele como músico, como professor. Existe muito songbook dele, existe muitos livros, existe algumas videoaulas também dele que vale a pena conferir também, e existe os discos que vale a pena conferir também, tá bom? Então, nesse vídeo aqui eu falo um pouco da vida do Joe Pass. Se você puder, confira o que você conseguir, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.